Igreja querida, graça e paz. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11. Do verso 1 ao verso 11 também. Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Diz assim, versão Almeida, revista e corrigida. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que, se não escandalizar em mim, algumas traduções, é aquele que não achar em mim tropeço. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, ou seja, às multidões, a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Irmãos, a importância de João Batista, eu vou ser muito rápido. João Batista é um personagem tão relevante na Bíblia, que 740 anos antes dele nascer, Isaías capítulo 40, verso 3, Deus já havia anunciado que ele nasceria. A voz que clama no deserto. 400 anos antes dele nascer, Deus repete a profecia, Malaquias 3:1, e fala sobre o anjo que viria preparando o caminho diante do Cristo. João Batista, sem dúvida alguma, é um dos personagens mais relevantes da Bíblia Sagrada. Até porque o surgimento do Messias, o aparecimento do Messias, estava condicionado primeiro ao nascimento de João. Todo mundo conhece a história, Lucas capítulo 1, ele é filho de Zacarias e Isabel, ambos descendentes de Arão, da tribo de Levi, do tronco de Arão. Zacarias já idoso, Isabel idosa e estéril, tocados pela impossibilidade de gerar, mas Zacarias sempre orando para ser pai. E um dia a sorte cai sobre Zacarias, e numa outra ocasião a gente fala sobre isso, por causa da quantidade de sacerdotes que havia no tempo de Jesus. Eles lançavam sorte para ver quem iria fazer o trabalho. Haviam sacerdotes que nasciam e morriam sem conseguir queimar incenso, sacrificar um cordeiro, acender um menorá. Então eles lançavam sorte para ver quem ia fazer o trabalho naquele turno. Turnos sacerdotal eram 24 turnos, Davi dividiu em 24 turnos. Então cada sacerdote trabalhava 15 dias por ano, trabalhava uma semana nos primeiros 6 meses e uma semana no segundo semestre do ano. Então haviam sacerdotes que nasciam e morriam, se aposentavam e não conseguiam entrar no lugar santo, muito menos santo dos santos, pois nem todos eles tornavam-se sumos sacerdotes. E Zacarias, já avançado em idade, estéril, querendo ser pai, um dia a sorte caiu sobre ele. Está lá em Lucas capítulo 1, e só abrindo um parêntese aqui, guarde isso: Deus sempre pode mudar a nossa sorte. Nunca é tarde para Deus mudar a sua sorte. E a sorte cai sobre Zacarias, ele vai então queimar incenso no lugar santo, e quando ele entra diante do altar do incenso, aliás, à direita do altar do incenso, e qual era a disposição dos utensílios no templo naquela ocasião? A arca da aliança já havia desaparecido, havia sido roubado, o santo dos santos estava vazio. Então o sacerdote entrava para queimar incenso, tinha o altar do incenso no meio, a mesa com os pães da proposição à direita e o castiçal, o menorá à esquerda. E quando Zacarias entra para queimar incenso no altar do incenso, no lugar santo, à direita do altar, ou seja, entre o altar do incenso e entre a mesa com os pães da proposição, aparece Gabriel, o emissário de Deus, e diz: Eu vim direto do trono de Deus para trazer a resposta da sua oração. Você vai ser pai. Nota de rodapé: a resposta da oração de Zacarias
anunciando o nascimento de João. Ela veio entre o altar do incenso e os pães da proposição. O incenso fala de oração e adoração, o pão fala de palavra. Aonde tem adoração e palavra tem resposta. O anjo aparece e diz: você vai gerar mesmo na velhice, sua mulher vai gerar mesmo sendo idosa e estéril. E Zacarias então fica mudo, sintetizando a história, porque ele pergunta como isso ia acontecer. E quando Isabel já está grávida de 6 meses, o mesmo Gabriel que apareceu para Zacarias no santuário aparece para Maria lá em Nazaré, porque o mesmo Deus que responde no santuário também responde na sua casa. Aparece para Maria e diz: olha, sua prima Isabel já está grávida de 6 meses. E por que eu estou dando essa informação? Porque isso aqui é uma chave de interpretação do texto. Porque a diferença de idade entre João Batista e Jesus é de apenas 6 meses. A diferença de idade entre eles é de apenas 6 meses. Onde é que você vai encontrar essa informação? Lucas 1,36. Isabel está grávida de 6 meses, quando Maria então vai gerar o Salvador. Então a diferença de idade entre Jesus e João é de apenas 6 meses. E aí João, não sabemos o que aconteceu com seus pais, o fato é que João vai para o deserto, torna-se muito provavelmente um essênio, assume uma mensagem escatológica, anunciando o reino de Deus. E em Mateus capítulo 3, João Batista aparece agora, depois de 400 anos de silêncio profético, aparece João vestido com roupa de camelo, comendo gafanhoto, tomando mel silvestre, com uma mensagem muito forte nos seus lábios. E quando eu paro para analisar a mensagem de João, é uma mensagem muito contundente. Porque depois de 400 anos de silêncio, João aparece pregando o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O machado já foi posto à raiz. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E eu fiquei pensando sobre isso, pastor Ronald, bispo Ronald, meu querido amigo. Depois de 400 anos de silêncio, a voz profética que aparece com uma mensagem muito contundente e forte. E eu fiquei orando, por que o João Batista aparece com uma mensagem tão contundente? Porque ele está pregando para um povo doente espiritualmente falando. E quanto mais grave a doença, mais forte tem que ser o remédio. Aleluia. Vou repetir, quanto mais grave for a doença, mais forte tem que ser o remédio. Não se combate câncer com aspirina. Não se combate câncer com Sonrisal. Quanto mais grave a doença, mais forte é o remédio. Então, quando Deus for contundente contigo, é porque Ele sabe o tamanho da cura que você precisa. Nem tudo que faz bem para a sua alma vai fazer bem para o seu ouvido. Gostinho de bezetacil, então vou repetir. Nem tudo que faz bem para a sua alma fará bem para os seus ouvidos. Tem dia que a mensagem vai retinir nos seus ouvidos, mas vai curar a sua alma. Nem sempre Deus vai falar o que você quer. Deus vai falar o que você precisa. João Batista aparece com essa mensagem contundente quando ele está no deserto. De repente, quem vem ter com ele? O Cristo. Mateus capítulo 3. E quando Jesus vem, João se espanta e diz: tu vens a mim, sou eu quem tenho que ir a ti. Eu só batizo com água. Você vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. O que João está dizendo aqui? Lembra de Paulo dizendo o seguinte: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Como é que funcionava a escola rabínica daquele tempo? E na época de Jesus haviam duas muito fortes, a de Hilel e de Shammai. Quando o aluno, ele era um bom aluno na escola rabínica, ele tinha direito a um estágio. Aonde? Aos pés do mestre. Então, quando o mestre acordava, o aluno já tinha acordado mais cedo. E antes do mestre dormir, o aluno também estava acordado. E qual era o papel desse bom aluno? Atar e desatar as sandálias do seu mestre. Quando Paulo diz assim: eu fui criado aos pés de Gamaliel, Paulo está dizendo o seguinte: eu fui o melhor aluno que Gamaliel teve. E quando João Batista diz: eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália, João Batista está dizendo o seguinte: Jesus, eu sou tão pequeno, sou tão ínfimo, que eu não sirvo nem para ser seu discípulo. E é esse homem que Jesus vai dizer: nascido de mulher, não tem ninguém igual a ele. Porque no reino de Deus é assim: quanto mais eu diminuo, mais ele aparece em mim. E aí João Batista diz: Jesus, você vai fazer o que aqui? Jesus diz: eu vim para você me batizar, João. Isso aqui é importante para entendermos o capítulo 11, eu vou ser muito objetivo. Vim para você me batizar para cumprir toda a justiça de Deus. O que batismo tem a ver com justiça? Vamos entender? Naquele tempo,
Quem era o sacerdote na época de Jesus? Caifás. Quando Jesus nasce, o sacerdote é Anás, depois Anás passa o sacerdócio para Caifás. Só que o sacerdócio em Israel, ele é genético, está no DNA, passa de pai para filho. Anás, o sumo sacerdote, não teve filho, só teve filha. Então, como ele não teve filho, para não perder o sacerdócio, ele passou o sacerdócio para o genro, Caifás. Então, o sacerdócio que julgou Jesus estava todo errado. Por quê? Porque para ser sacerdote, tinha que ser filho de sacerdote, e Caifás não era. E aí Jesus vai para o deserto e diz para João, vim para você me batizar para cumprir a justiça. Por quê? Porque quem é que aprovava o cordeiro para o sacrifício no Antigo Testamento? O sacerdote. Então, se Jesus fosse para ser apresentado para Caifás, aquele sacerdote não tinha autoridade para fazer justiça, para poder julgar Jesus e apresentar Jesus da maneira correta. Então, Jesus, como cordeiro de Deus, precisava de um sacerdote para dizer, esse cordeiro está aprovado. Esse cordeiro não tem mancha, esse cordeiro não tem mácula, esse cordeiro não tem defeito. Então Jesus vai para o único sacerdote legítimo de Israel naquela época, que era João Batista, filho de Zacarias e Isabel, ambos descendentes de Arão. Então, se tinha um sacerdote legítimo naquela época, não era Anás nem Caifás, era João Batista, só que João não estava no templo, estava no deserto. Por isso que quando João vê Jesus, imediatamente ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está fazendo justiça, ele está apresentando o cordeiro, dizendo, esse aí está apto para o sacrifício. E quando ele vai batizar Jesus, e aqui que está o foco do que eu quero dizer, quando ele batiza Jesus, que ele mergulha Jesus nas águas do Jordão, e ele levanta Jesus das águas do Jordão, a Trindade se reúne. O Deus Filho está nas águas do Jordão, o Deus Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai brada do céu e diz, eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. A reunião da Trindade, e João Batista estava lá nessa reunião. João ouviu a voz do Deus Pai, ele viu o Espírito em forma de pomba, e ele tocou no Deus Filho. João estava lá. Imagine nós da Ebenezer num culto desse, ia ser um braseiro, ia ser pentecostal demais. João estava nesse culto, ele ouviu dizer, esse aí é o Cordeiro. O que acontece? Jesus sai do batismo e vai para onde? Para o deserto ser tentado pelo diabo. E aí acontece algo interessante. Quando Jesus volta do deserto, coloca por favor Marcos capítulo 1, verso 13 e 14 para mim, por favor, na tela. Marcos capítulo 1, verso 13 e 14. Tem uma informação importantíssima aqui. Lembrando que a diferença de idade de Jesus e João é de quanto tempo? 6 meses. Olha Marcos 1,13. E ali esteve no deserto, falando de Jesus, 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Verso 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Enquanto Jesus está no deserto, sendo tentado pelo diabo, João é preso por Herodes, por denunciar o pecado de Herodes. Qual a diferença de idade entre os dois? 6 meses. Jesus começou o ministério com quantos anos? 30. Se Jesus começou com 30, quando João também começou o ministério dele com 30, 6 meses depois, Jesus vai para o Jordão ser batizado, vai para o deserto ser tentado. Quando Jesus volta, João já está encarcerado. Então o ministério de João Batista durou só 6 meses. Você tem ideia do que é isso? João ficou 30 anos no deserto para ter 6 meses de ministério e ser preso. Guarde o que eu vou lhe dizer, o tempo do preparo é maior do que o tempo da execução. João se preparou 30 anos para ter 6 meses de ministério. Nós queremos nos preparar 6 meses para ter 30 anos de sucesso. Não vai. O tempo do preparo é maior que o tempo da execução. Aí João é preso. Chegamos no capítulo 11 de Mateus, sintetizando muita história. João está encarcerado já há alguns meses, e Jesus está do lado de fora fazendo proezas, sinais, prodígios, milagres messiânicos. E aí chega no ouvido de João, Mateus capítulo 11, verso 2. Alguém chega para João e fala assim, Jesus está fazendo coisas extraordinárias lá fora. Olha o texto que nós lemos, Mateus 11, verso 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. João agora está preso, o homem que batizou Jesus, o homem que preparou o caminho, o homem que participou daquela reunião da Trindade, agora está encarcerado, e chega no ouvido dele os feitos de Jesus. E aí quando João parece que tem uma crise ministerial, e João então pega 2 dos seus discípulos, porque ele tinha muitos discípulos. Então verdade é que 30 anos aproximadamente depois da morte de João, Paulo chega em Éfeso e tem 12 discípulos de João lá, que não conheciam Jesus no Espírito Santo, mas serviam ainda seguiam o ministério de João, de tão premente e forte que foi o ministério de João Batista.
João pega 2 discípulos e fala o seguinte: vai lá até Jesus. E aí João faz aquela pergunta enigmática. Pergunta se ele é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro. Espera aí, o cara que estava na reunião da Trindade ouviu Deus Pai falar: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Agora na prisão está mandando perguntar: tu és aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? O que está acontecendo com João aqui? João criou tanta expectativa em Jesus e agora ele está encarcerado. Já tem aproximadamente aqui alguns meses, pouco menos de um ano, que João está encarcerado. Jesus não foi visitar João nenhuma vez. O homem que honrou Jesus, que preparou o caminho para Jesus, está encarcerado e a notícia chega: Jesus está fazendo coisa grande lá fora. E aí onde é que entra o conflito? Onde é que nós entramos na história? Porque mais ou menos é assim: tem dias que você crê, você sabe quem ele é, você tem certeza de quem ele é, só que você vê ele fazendo na vida de todo mundo, menos na sua. É João encarcerado e Jesus não vai lá libertá-lo, Jesus não abre a porta da prisão, Jesus não faz nada na vida de João, e a notícia chega: Jesus está fazendo na vida de outros, João, e você que apresentou ele, você que disse ele é o Cordeiro, você está aqui encarcerado. Porque tem dia que a porta está fechada para a gente e Deus está abrindo porta para os outros. Tem dia que Deus está fazendo milagre na vida dos outros e não faz milagre na vida da gente. Aí a crise chega. E é João encarcerado dizendo: e eu? Quando é que vai chegar a minha vez? Aí João chama os discípulos e fala: pergunta se ele é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro. E aí muita gente se confunde na interpretação desse texto. Repare que João não faz nenhuma pergunta no singular. Ele faz tudo no plural. Se nós devemos esperar outro, ele está falando: não sou apenas eu que estou esperando, a nação inteira está esperando. A pergunta que João está fazendo aqui, ela não tem cunho pessoal. João está perguntando: nós devemos esperar outro? Por quê? Porque João, como essênio, um pregador escatológico, João esperava um Cristo que viesse sacudir o jugo de Roma e estabelecer o trono de Davi. Se Jesus estabelecesse o trono de Davi na época de João, se Jesus estabelecesse o reino da forma que eles pensavam, automaticamente João sairia da prisão. Por quê? Quem mandou prender João? Eu estou sintetizando o texto: Herodes. João é um preso político. Me ajuda, João é um preso político. Então, se Jesus sacudisse o Império Romano, automaticamente João saía da prisão. Quando João pergunta: só aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? João não tem dúvida que Jesus é o Cristo. João só quer saber quando a porta vai abrir para ele. João não tem dúvida que Jesus é o Cristo, porque ele estava lá, ele ouviu Deus Pai falar. Então o que que João quer? João quer que a porta se abra para ele. João quer sair do cárcere, porque ninguém quer ficar encarcerado, ninguém quer ficar enclausurado, ninguém quer ficar na prova enquanto vê Deus fazendo na vida dos outros. E talvez estou pregando para a gente aqui que a única indagação que ele entrou nesse culto foi essa: quando é que Deus vai fazer na minha vida? Quando é que as coisas vão começar a acontecer comigo? Porque eu estou vendo Deus fazer na vida dos outros. Toda quinta-feira, todo domingo, chove testemunho no altar da Ebenezer Church. E quando é que vai chegar a minha vez? Eu não duvido que Deus possa fazer, só quero saber quando vai chegar a minha vez. Quando será o meu momento de Deus fazer o milagre na minha vida? É o que João está perguntando. É agora que a porta do cárcere abre, é agora que Herodes e todos os outros, as séculas do Império Romano vão sair, é agora que isso vai acontecer. E ele manda os discípulos chegam lá, e quando eles chegam lá, diz assim: Jesus, João mandou perguntar se você é aquele que havia de vir. Jesus não responde nada na hora. Escute isso aqui que a gente vai encerrar. Jesus começa a fazer milagres. Depois você lê Lucas 7, a partir do verso 11. Aliás, a partir do 18. Jesus começa a operar milagres. Depois vira para os discípulos de João e diz assim: fala para João que vocês viram e ouviram aqui. Fala que os cegos estão enxergando. Só milagre messiânico. Os coxos estão andando. Os leprosos estão sendo limpos. Os mortos estão ressuscitando. O evangelho está sendo pregado do mesmo jeito. Fala para João que ele está na prova, mas o reino está funcionando do mesmo jeito. Fala para João que ele está encarcerado, mas o mundo espiritual está funcionando do mesmo jeito. Fala para João que não está acontecendo na vida dele, mas está acontecendo tudo do mesmo jeito. E aí os discípulos viram as costas, e a gente vai encerrar aqui. E aí olha o que o texto diz, verso de número 6. Quando os discípulos estão virando as costas, Jesus diz assim: e fala lá: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Mateus 11, 6. Os discípulos, Jesus disse: fala para João que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, leprosos estão sendo limpos, morto está se ressuscitando, o evangelho está sendo pregado aos pobres. E quando os caras estão virando as costas, Jesus diz: e fala para João que bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais do que feliz.
é aquele que não se escandaliza em mim. Em algumas traduções, aquele que não acha em mim tropeço. E aí fica meio que uma incógnita. O que Jesus quis dizer com isso? Agora imagina os discípulos voltando e contando para João. João, Jesus mandou dizer que cego está enxergando, coxo está andando, leproso está sendo limpo, morto está ressuscitando, o evangelho está sendo pregado, e bem-aventurado é quem não se escandaliza nele. Ele não mandou dizer quando vai abrir a porta? Não, só mandou dizer que bem-aventurado é quem não se escandaliza nele. Então não vai acontecer agora, não, mas ele está dizendo que bem-aventurado é quem não se escandaliza. E no nosso português a palavra escândalo, o que vem à sua mente quando você fala de escândalo? A exposição de algo muito ruim, a exposição do pecado de alguém. Uau, que escândalo! Mas a conotação de escândalo no grego não é essa. Escândalo no grego, escândalon com SK, S mudo, escandalon. E o que é escândalo? Por que umas traduções dizem assim, bem-aventurado aquele que não se escandaliza, e outras dizem, bem-aventurado aquele que não acha em mim tropeço? O que escândalo tem a ver com tropeço? Aguça o ouvido. Escândalo no grego é o nome do dispositivo que fecha a armadilha de prender pássaro. Vou repetir, escândalo no grego é o nome do gatilho, do dispositivo que fecha a armadilha de prender pássaro. Vou explicar melhor. Quem aqui conhece uma arapuca? Lá na roça onde eu nasci, o que a gente fazia? Colocava uma peneira, colocava um galho aqui na peneira, colocava outro galho embaixo desse, colocava o alpiste aqui. Quando o pássaro entrava debaixo da peneira, ele tropeçava nesse galho que estava o alpiste. Esse aqui caía, a peneira prendia o pássaro. Esse galho de baixo, aonde o pássaro tropeça, no grego se chama escândalo. Por isso que umas traduções dizem bem-aventurado que não tropeça, outra diz bem-aventurado que não se escandaliza. Porque escandalizar nada mais é do que tropeçar. Quando Jesus diz bem-aventurado aquele que não se escandaliza, ou aquele que não acha em mim tropeço, Jesus está dizendo bem-aventurado aquele que não cai nessa armadilha. Qual a armadilha? Do fato de eu não fazer na sua vida, você desistir na fé por causa disso. O que eu vim pregar para você aqui, já estou encerrando, é que o diabo criou uma armadilha e falou, ele vai desistir porque não recebeu o milagre. Ela vai desistir porque a porta não abriu. Ele vai desistir porque não recebeu o que queria. Mas hoje Deus trouxe aqui para dizer, você não vai cair nessa armadilha. Pode não ter acontecido ainda, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, e eu não vou me escandalizar. E só quem não vai cair nessa armadilha, ergue a mão aí por alguns segundos, adora o nome de Jesus. Me ajuda a adorar o nome do Senhor aí. Deus te trouxe aqui para dizer, a porta ainda não abriu, o milagre não chegou, a cura não veio, mas você não vai cair nessa armadilha. O tempo está passando, mas você não vai desistir. Ainda não aconteceu, mas você não vai retroceder. O diabo pensou que nem nessa quinta-feira você viria, mas para vergonha do inferno, olha você aqui de novo cantando. O Deus que me vê no oculto, o Deus que me vê no secreto, é Ele quem vai fazer. E só para envergonhar o diabo, quem não vai cair na armadilha, joga essa mão lá em cima, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você não vai cair na armadilha. Fica de pé adorando ao nome do Senhor. Por favor, provoca o irmão do lado aí e fala, você não vai cair na armadilha. Pode não ter acontecido ainda, mas você não vai desistir. Isso, e se é verdade que você acredita nessa palavra, tira alguns segundos para adorar o nome do Senhor aí. A palavra que eu tenho nesse primeiro culto é essa: você não vai cair na armadilha. Você não vai cair nessa armadilha do diabo. Tem gente aqui que já fez campanha após campanha e ainda não recebeu o milagre, mas a palavra é essa: você não vai desistir por causa disso. Você não vai cair nessa armadilha. Você não vai cair nessa armadilha. O tempo está passando. Sabe qual é a minha oração aqui? Que Deus nos dê aquela graça de Abacuque. Qual é? Adorar quando tudo está dando errado. Abacuque 3,17. Está tudo dando errado. Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, a filha da malhada seja arrebatada, nos currais não hajam vaca, nos campos não hajam mantimento. Está dando tudo errado, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei